homem descobriu que sua esposa, com quem é casado há 9 anos e tem 3 filhos, o traiu. Ao ouvir uma conversa suspeita e verificar o celular dela, confirmou que ela tem um caso com um homem mais jovem, né? Ele está considerando o divórcio, mas teme perder o contato com os filhos, já que moram em um país estrangeiro. Agora, busca conselhos sobre como agir diante da situação, preocupado com o futuro da família. Minha esposa e mãe de 3 está me traindo e ela acha que eu não sei de nada. O que fazer? Eu nem sei como começar tudo isso. Sinto que vou desmaiar. Sou casado com minha esposa há 9 anos, juntos há 11. Somos ambos da Europa, mas não do mesmo país e atualmente moramos na Ásia. Moramos na Ásia há 10 anos, mas estamos morando neste país há 8. Temos 3 filhos. M8, M6, F3. Minha esposa não trabalha desde que nosso primeiro filho nasceu. Tenho residência permanente no país onde moramos e ela e meus filhos têm permissão legal para ficar comigo, embora não sejam cidadãos e ela não esteja trabalhando. O casamento é muito bom aos meus olhos. Tivemos algumas brigas nesses 9 anos, mas nada de especial. Eu trabalho 5 dias por semana, das 8 horas às 16 horas. Ela nunca me disse que se sentia sozinha, ou não amada ou entediada. Ela tem sua rotina. O filho mais velho vai para a escola, o filho mais novo para a pré-escola e minha filha vai para o jardim de infância. Ela os leva todos os dias para a escola e os pega depois. Faz o almoço e me espera. Nós saíamos de férias, viagens, feriados, encontros todo fim de semana. Eu nunca pensei que ela estivesse fazendo algo pelas minhas costas. Também temos uma política de telefone aberto, mas não me lembro quando chequei o telefone dela antes de tudo isso. Acho que não usei 5 vezes na minha vida. Esta quarta-feira, entrei em casa e estacionei o carro do lado de fora. Acho que ela não me ouviu, mas a ouvi falando com alguém sobre como ela sente falta daquela pessoa e mal pode esperar para vê-la esta semana. Não sei se ela me ouviu ou viu meu carro, mas literalmente 5 segundos depois que ela disse isso, ela desligou a ligação. Perguntei quem era e ela disse que era uma de suas amigas que está viajando no momento. Para ser justo, eu não suspeitei que fosse um amante. Eu sei, sou um idiota, mas não conseguia imaginar isso. Além disso, aquela amiga estava realmente viajando. O que eu sei, mas as coisas estavam erradas. Ela estava se esforçando demais naquele dia. Ela sempre foi legal e estava de bom humor, mas naquele dia tudo estava um pouco demais. Eu tive uma sensação muito estranha, mas disse que esperaria no dia seguinte. Provavelmente estou fazendo coisas na minha cabeça. Cheguei ao trabalho na quinta-feira e estava me perguntando se eu era paranoico ou o quê. Fiquei incomodado porque ela encerrou a ligação imediatamente quando eu estava em casa. Se era sua amiga. Durante o dia, liguei para ela e perguntei onde ela estava. Ela disse que estava em casa, mas ouvi barulhos ao redor dela. Pensei seriamente que ela estava me traindo. Saí do trabalho, pulei no carro e fui para minha casa. Fica a cerca de 30 minutos de carro. Quando cheguei, ela não estava lá. Liguei para ela novamente e queria perguntar novamente onde ela estava, mas não queria parecer suspeito. Então perguntei se ela poderia olhar algumas coisas na casa. E enquanto ela estava na ligação, ela estava dizendo que estava verificando essas coisas. Eu soube então que ela estava me traindo. Cheguei em casa e ela estava adorável como sempre. Queria sair comigo e com as crianças mais tarde. Sério, não sei como fiquei calmo e como não a expulsei imediatamente. E fingi o resto do dia que estava apenas cansado. Ontem contei tudo para meu melhor amigo. Ele ficou furioso porque estou esperando e que eu deveria confrontá-la imediatamente, mas eu não tinha nenhuma evidência. Eu disse que olharia o telefone e o laptop dela quando ela fosse dormir. Cheguei em casa. Ela se comportou bem. Até fizemos intimidade. Acho que se eu ficar 10 meses debaixo do chuveiro não vai ser o suficiente. Eu não estava afim e ela me perguntou se estava tudo bem e eu disse que era muito estresse no trabalho. Ela me abraçou e foi dormir dizendo que estava tudo bem. Durante a noite eu chequei o celular dela. Não sei se ela era tão estúpida ou tão certa que não verei as mensagens, mas ela não apagou nada. Elas estavam ocultas, mas não apagadas. Eu tive cerca de 30, 40 minutos para olhar porque ela acordou. O amante é um garoto. Quer dizer, tecnicamente não é um garoto, mas ele é mais novo que eu. Eu diria que tem 23 a 27. Eu chequei o Instagram dele e ele aparentemente é um babaca. Ele segue 80% das garotas. Tatuagens, joias, músculos, e ele é branco. Então ele não é um cara local. Para ser honesto, ele é atraente. Não posso mentir. Atraente o suficiente para ela arruinar o casamento e a família. Pelo nome dele, eu diria que ele é da Europa também, mas não tenho certeza. Ele parece estar com muito dinheiro. Não sei se ele é um menino do papai ou o que, mas posso ver que ele tem 2 supercarros, viaja pelo mundo e posta fotos de suas festas semanalmente. Eles foram físicos pelo menos 4, 5 vezes. Ela mandou muitas fotos para ele quase todas as manhãs quando ela está sozinha e sem crianças por perto. Parece que isso está acontecendo há cerca de 1 mês. Não tenho ideia de como eles se conheceram. Ela estava saindo no mês passado às vezes, como ela dizia, noites das meninas, e eu nunca verifiquei. Provavelmente em algum lugar. Ela estava iniciando reuniões e conversas quase todas
todas as vezes. Ele não gosta dela o suficiente ou age como se não se importasse. Então acho que ela sente isso e tenta muito. Eles fizeram intimidade 2 vezes durante a noite quando ela me disse que estava com a amiga e o resto das vezes pela manhã na casa dele. Quando eu estava em casa 2 dias antes, ela não estava com ele, mas queria estar, mas ele disse que estava ocupado e ela já estava na cidade. Eu disse a mim mesmo que não diria nada a ela. Acordamos hoje. Eu não estava trabalhando. Ela queria passar um tempo comigo, mas eu estava no meu escritório em casa a maior parte do dia pensando como isso pode acontecer comigo. Saí hoje à noite para jantar com meu melhor amigo e mostrei tudo a ele. Para ser honesto, não tenho ideia do que fazer agora. Definitivamente vou me divorciar dela. Claro, vou entrar em contato com um advogado amanhã. Agora é tarde da noite aqui, embora seja domingo. Meu maior problema é que moramos em um país estrangeiro, em um continente diferente. Tenho a sensação de que, se nos divorciarmos, ela voltará para o país dela com os filhos. Não posso permitir isso. A casa e os 2 carros estão todos em meu nome e pagos por mim. Temos uma quantia significativa na conta conjunta. Tenho minha própria conta bancária onde tenho economias. Ela não tem sua própria conta. Também tenho uma casa e uma propriedade em meu país que meus avós me deram durante nosso casamento. Está em meu nome. Agora o que fazer? Não consigo mais ficar perto dela. Quero confrontá-la. Confronto ou falo com o amante? Talvez ele tenha namorada ou esposa. Duvido. Expulso-a de casa ou vou embora? Obviamente, se não tivermos filhos, tudo será mais fácil. Mas amo meus filhos mais do que tudo e lutarei para que eles fiquem aqui. Também farei um teste de DNA, embora tenha certeza de que são meus. Mas nunca se sabe. Meu Deus, não acredito no que estou escrevendo. De qualquer forma, qualquer conselho é mais do que bem-vindo. Só disse isso para minha melhor amiga. Estou com vergonha de dizer isso para qualquer outra pessoa. Pretendo confrontá-la hoje, a domingo. Obrigado. Atualização. Um olá a todos. Muitos de vocês me pediram a atualização. Há algumas notícias muito boas e outras não muito boas. Primeiramente, quero esclarecer algumas coisas. Recebi muitas mensagens e comentários sobre isso. Eu e minha esposa somos da Europa, não do mesmo país. Estamos juntos há 11 anos, 9 anos casados. Nós nos conhecemos no meu país. Então, depois de um ano de relacionamento, recebi uma oferta de emprego na Ásia. Ela foi comigo, mas como não éramos casados, ela não conseguiu um visto adequado. Ela não trabalhava naquela época. Ela estava voando para fora e voltando para o país e estava com visto de turista. Cerca de um ano depois que nos mudamos para a Ásia, nos casamos lá. E então, um ano depois que ela se casou comigo, nos mudamos para outro país na Ásia, onde moramos nos últimos 8 anos. Então, 10 anos no total na Ásia. Moramos os primeiros 2 em um país onde nos casamos. Os últimos 8 anos em um país onde estamos atualmente. Muitos de vocês me perguntaram onde exatamente o amante mora. Não tenho certeza se o amante mora aqui o ano todo ou não, mas acho que sim. É uma cidade enorme e há muitos estrangeiros aqui. Seu apartamento fica em uma área central onde há muitos estrangeiros. Também muitos de vocês me pediram para dar outra chance a ela e ir no aconselhamento por causa das crianças. Eu respeito suas opiniões e cada um é diferente. Alguém pode perdoar um caso de 10 anos. Alguém não pode perdoar mensagens inocentes com um homem desconhecido. Eu não perdoo algo assim. Eu não sei o que precisa acontecer para eu reconsiderar. Se eu fosse um marido ruim, se eu não cuidasse dela, se nossa vida íntima estivesse frio, se ela alguma vez me dissesse que não é feliz, eu pelo menos entenderia por que ela fez isso. Mas é bem o oposto. Vida íntima 4, 5 vezes por semana. Ela está sempre sorrindo e literalmente desde que a conheço diz que está feliz. Nós sempre passamos tempo juntos. Ela nunca me evita ou fica brava comigo. Então sim, minha resposta é não. Só se meus filhos implorarem e sofrerem tanto eu posso viver com ela por algum tempo, mas nunca mais vou tocá-la. Liguei para o advogado aqui hoje. Disse a ele que realmente quero conhecê-lo e que posso pagar mais, já que é domingo e presumo que seja seu tempo livre. O advogado foi muito legal no telefone e nos encontramos depois do almoço. Mostrei e expliquei tudo a ele. As notícias são estas. Todos os bens que tenho aqui são completamente meus. Ela não tem nenhum direito sobre isso atualmente. Ela está com visto de cônjuge, não trabalha, não é cidadã, enquanto eu tenho residência permanente. Como tudo foi pago por mim e tudo está em meu nome, sou o dono de tudo. Todo o dinheiro no banco é meu. Ele me aconselhou a tirar todo o dinheiro da conta conjunta e transferi-lo para outra conta bancária onde ela não tem acesso. A conta conjunta está em meu nome, mas ela tem cartões de crédito e débito e os usa diariamente para tudo, para casa, filhos e para ela. Então, tecnicamente, ela não tem nenhum direito sobre esse dinheiro. Carros são a mesma história porque estão todos em meu nome pagos por mim com evidências claras de que eu paguei por eles. As más notícias são sobre a coisa mais importante, crianças, já que, repito mais uma vez, ela está com visto de cônjuge. Se nos divorciarmos ela não pode mais ficar aqui. Ela precisa encontrar um emprego ou ter um visto de turista. Ela não pode usar vistos de turista para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém na imigração vai impedi-la e negar a entrada. Meus filhos podem ficar comigo com o visto de família. As coisas ficam muito difíceis aqui sobre o divórcio. Basicamente, 4 países estão envolvidos. 2 países de origem, o país onde nos casamos e o país onde estamos agora. Se nos divorciarmos na Ásia, há grandes chances de eu ser o pai com a custódia primária. Na pior das hipóteses, dividiremos a custódia. Mas se nos divorciarmos na Europa, estou basicamente ferrado. E provavelmente terei que voltar se quiser ficar perto dos meus filhos. Ele também me contou sobre a ideia de oferecer a ela alguns bens ou dinheiro para fazer um acordo para que as crianças fiquem na Ásia comigo, mas duvido que ela aceitaria isso. Se eu a expulsar de casa e a polícia se envolver, não terei problemas, já que é claro que tenho provas de que sou o pai. Mesmo que a polícia se envolva, as crianças ficarão na minha casa. Os passaportes estão seguros e ela não
não sabe onde os escondi. O advogado me disse para fazer testes de DNA para as crianças e para não sair de casa para que minha esposa possa ficar com elas. Farei testes de DNA amanhã. Enquanto isso, ele começará a fazer tudo sobre o divórcio. Depois que tivermos os resultados dos testes de DNA, ela será intimada. No geral, uma situação muito difícil e complexa, mas vou lutar. Também conversei com o advogado do meu país de origem. Ele me disse que se minha esposa de alguma forma tirar as crianças de mim e voltar para a Europa enquanto ainda não estivermos divorciados, preciso registrar o boletim de ocorrência na polícia imediatamente no país onde moramos e, mais importante, no meu país de origem. Como nossos dois países de origem estão na União Europeia, as leis são muito semelhantes. Se ela fizer isso, a polícia estará na porta dela muito em breve. Então, isso é bom. Eu não a confrontei. Ela realmente ficou brava comigo a maior parte do dia porque eu saí para encontrar o advogado e passei um tempo no meu escritório em casa e, de acordo com ela, este é o dia para nós. Eu realmente não sei como me contenho para não contar nada a ela. Ela está em casa há 2 dias. Provavelmente ela espera amanhã para ligar para o amante. Ela se comporta bem. Antes de 1 hora, ela se desculpou por estar brava comigo hoje e tentou me beijar. Estou tentando de tudo para evitá-la o máximo possível. Vou para a cama quando ela já dormir. Espero. Amanhã farei testes de DNA para todas as crianças. O advogado me disse que me ligará com todos os detalhes para as melhores opções para o divórcio. Vou pedir alguns dias livres no trabalho e depois disso vou confrontá-lo e o amante. O advogado me disse para gravar tudo o que ele disser. Muito obrigado por suas mensagens e comentários. Seus conselhos me ajudaram muito. Obrigado mais uma vez. Atualização 2. Primeiro de tudo, quero dizer algo. Estou lendo todos os seus comentários ou a maioria deles. O que alguns de vocês podem escrever é pura loucura. Parem de colocar suas próprias palavras e histórias na minha boca. Eu nunca disse que quero ver minha esposa fora do país onde moramos agora. Se há uma pessoa no mundo que quer que ela fique aqui, sou eu. Porque isso significa que meus filhos vão ficar. Oferecerei a ela o melhor acordo que lhe permitirá ficar aqui, mas esse acordo inclui o divórcio. Se ela rejeitar, lutaremos pela custódia. Não sou eu quem deve lutar pelo futuro dela. Eu não fiz nada com ela. De acordo com alguns de vocês, eu deveria voltar para a Europa, para o país dela. Eu estive lá 4 vezes na minha vida. Tenho que deixar tudo que construí na Ásia para poder ver meus filhos 3 dias por semana enquanto eu não fiz nada. Ela fez. Ela me traiu e eu deveria destruir tudo que tenho para que ela pudesse ficar num lugar legal, porque eu sou o pai e ela é a mãe traidora. Ou melhor ainda, eu não deveria me divorciar dela para que ela possa ficar aqui porque ela estava me traindo e não sabe como manter as pernas fechadas e eu preciso sofrer e nunca conhecer mais ninguém na minha vida. Lógica brilhante. Talvez ela possa encontrar um emprego aqui e ficar no país legalmente com as crianças que têm tudo? Isso também não está certo? Pobre dela, ela precisa trabalhar. Alguns de vocês disseram que ela desistiu de sua carreira por minha causa e das crianças. Mais uma vez, você está fazendo histórias sem saber de nada. Ela não desistiu de nada. Eu era quem dizia a ela que se ela quisesse trabalhar, ela só terminou o ensino médio. Ela poderia e eu contrataria a babá. Mas ela não queria porque provavelmente precisava de tempo para seu amante. Eu não estou forçando ela a sair do país. A imigração vai forçá-la se nos divorciarmos e ela não tiver um emprego. Isso é normal em todos os países. Eu não estou acima da lei. Ela pode encontrar um emprego e ficar com as crianças porque o melhor para as crianças é ficar aqui. Ela deve fazer de tudo para ficar perto das crianças. No final, eu amo nossos filhos mais do que ela porque eu não arruinei nossa família. Ela arruinou. Sem mencionar que meus filhos não conhecem ninguém no país dela, exceto sua família. Não falam a língua dela. Tem amigos e estudam aqui. Bem, se você alguma vez passar por algo assim na sua vida, pode usar sua lógica. Eu vou ficar com a minha. Então, para concluir este discurso, vou oferecer a ela o acordo com as crianças ficando aqui. Ela fica aqui, mas não comigo. Se ela rejeitar, iremos ao tribunal e veremos o que o juiz dirá. Eu também nunca disse que se nos divorciarmos ela não ganhará nada. Ela ganhará, mas não tanto quanto ganharia na Europa e eu honestamente não me importo se eu perder dinheiro. Casa ou o que quer que seja se meus filhos ficarem aqui. Eu poderia transferir a propriedade da minha casa para meu irmão, carros, enviar todo o dinheiro como um presente ou empréstimo para ele ou para meus pais. Como meu advogado me disse para fazer se eu quiser ficar com tudo depois do divórcio. Porque neste momento ela não tem direito a nada antes do divórcio, já que ela nem tem status de residência aqui, muito menos cidadania. E tudo está em meu nome. Então eu posso fazer isso antes de pedir o divórcio e ela não vai ganhar nada aqui. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou ganhar esse dinheiro de volta em alguns anos no máximo, mas meus filhos são para sempre. Agora, novidades e uma longa atualização. Ontem tive longas conversas com meu advogado. Ele fará tudo para que possamos nos divorciar aqui onde moramos. Será um processo difícil, mas estamos prontos. Ele também me deu o contato do advogado no país onde nos casamos. Esse advogado me disse que, de acordo com tudo que eu disse a ele, estou em ótima posição. Então, estou literalmente construindo 2 casos se precisar. Preciso me divorciar na Ásia, não na Europa. Se eu me divorciar no país onde moramos ou onde nos casamos, há grandes chances de que as crianças fiquem comigo. Os tribunais da Europa não têm direitos ou jurisdição aqui. Então, se ela pensar em enviar crianças para a Europa com ela só pode sonhar. O tribunal, de acordo com meus advogados, não teria as crianças aqui porque 2 dos meus 3 filhos já estão na escola. Passaram a vida inteira aqui. Eu estou trabalhando. Ela não. Eu tenho casa. Poder financeiro para uma vida boa e status de residência. Minha esposa poderia pedir o recurso em seu próprio país, onde ela teria maiores chances. Mas esse processo poderia levar anos e eu também posso atrasá-lo de várias maneiras e meus filhos não teriam permissão para deixar o país onde estamos sem que eu permitisse. Então isso é ótimo. Enviei
todos os detalhes sobre casa, carros e contas bancárias para meu advogado e ele está construindo o caso. Além disso, concordei com ele que faríamos um acordo para ela. Ela pode ficar com a casa e o carro, mas eu serei o pai com a custódia primária. Ou eu fico com a casa e pagarei pelo lugar onde ela pode morar e nós dividimos a custódia. Qualquer outra coisa eu não aceito. Quando voltei do trabalho, ela estava me esperando com as crianças. Novamente, ela parecia bem. Saímos em família durante a noite. Eu me diverti muito com as crianças. Não a suportava. Quando chegamos em casa, ela tentou iniciar a intimidade, mas eu educadamente recusei. Ela estava rindo enquanto falava sobre alguns momentos legais do nosso passado na maior parte da noite na cama. Então tive que me perguntar se ela estava completamente louca. Hoje ela levou nossos filhos para a escola e o jardim de infância antes de eu sair de casa. Peguei todos os papéis que precisava, terno, algumas roupas e fui embora. Decidi ontem que não a confrontaria diretamente por causa das crianças. Elas estão sempre perto de nós e não quero que tenham traumas por causa disso. Enquanto eu estava no trabalho, ela me mandou mensagens sobre os planos para nós hoje à noite. Eu estava agindo como se estivesse tudo bem porque pensei que ela poderia vir ao meu trabalho se eu a confrontasse já e isso me causaria grandes problemas no meu trabalho. Quando ela me mandou uma mensagem às 15 horas dizendo que as crianças estavam em casa e que estavam todos comendo, eu sabia que era o momento. Terminei o trabalho logo depois. Deixei algum dinheiro para ela na conta conjunta minha, mas ela tem acesso. Levei todo o resto para minha outra conta bancária. Enviei a mensagem para ela às 16 horas e 5. A coisa mais engraçada com todas as evidências que tenho. Ainda não consigo acreditar que isso é a realidade. 11 anos. Quero te contar tantas coisas agora, mas estou tão enojado com você que só quero que isso acabe o mais rápido possível. Você fez sua escolha. Agora eu estou fazendo a minha. Você pode ficar esta noite. Amanhã, depois que as crianças forem para a escola, quero que você saia da minha casa. Não tente fazer algo estúpido com as crianças. Você só terá problemas maiores. Estou pronto para qualquer cenário. Meus advogados estão prontos. Seja normal e podemos terminar isso da maneira mais normal. Todo o resto só vai te colocar na pior posição possível. No final, não posso dizer que quero tudo de bom para você, mas se o seu melhor estiver longe de mim, então eu quero tudo de bom para você. Não me ligue e repita. Não faça algo estúpido porque não vou tolerar isso. Meu advogado entrará em contato com você sobre as crianças imediatamente quando você sair da minha casa. Você pode encontrá-los e estar com eles todos os dias, mas não tem permissão para entrar na minha propriedade depois de tudo que você fez. PS, você está bem naquelas fotos que você enviou para o amante e ela estava online quando enviei a mensagem, mas não respondeu nem ligou pelos próximos 20 minutos. Gostaria de poder ver o rosto dela durante esses 20 minutos. Durante esses 20 minutos, liguei para o amante. Ele rejeitou a ligação e enviou a mensagem perguntando quem era. Liguei novamente e ele atendeu. Eu disse a ele que não faria nada com ele. Só queria uma conversa normal e que se ele tivesse alguma decência humana, ele se encontraria comigo onde e quando quisesse. O dia todo pensei que ele rejeitaria o possível encontro, mas ele se desculpou comigo e me perguntou onde eu estava. Expliquei a ele, ele me disse onde estava e decidimos nos encontrar às 17 horas e 30 em um bar perto de seu apartamento. Quando minha esposa começou a me ligar, coloquei o telefone no modo avião. O amante estava me esperando. Vi que ele estava me olhando a pelo menos 10 metros de distância. Eu estava gravando o áudio da reunião. Claro que ele sabia como eu era. Quero dizer, minha esposa tem fotos minhas no Instagram dela e nós como foto de perfil no WhatsApp. Que esposa adorável. Ele imediatamente me perguntou se ele poderia dizer tudo e depois disso eu poderia perguntar o que eu quisesse. Eu disse que ele poderia, mas depois ele disse tudo sobre ele. Ele tem 26 anos. Ele é de um país da Europa, como eu presumi. Ele não tem namorada ou esposa. Sem filhos. Ele mora aqui o ano todo e só aproveita a vida. Ele parece bem. Ele é um cara jovem e atraente e parece alguém que só quer ficar com garotas. Então ele começou a falar como conheceu minha esposa. Eles estavam em um restaurante ou um clube no início de agosto. Ele estava com amigos. Ela estava com amigos. Eu sabia disso porque ela me perguntou se ela poderia sair com os amigos dela. Depois de algum tempo, todos começaram a se sentar juntos. Eles conversaram um pouco. Eles trocaram Instagram. Quando alguns amigos da esposa perguntaram, ele disse que ela não estava flertando naquele dia. Ele a viu ligar e presumiu que ela era casada e não queria nada. Ele me mostrou mensagens com ela de outros aplicativos que eu não sabia ou não vi. Ela começou a conversar um pouco e depois disso eles conversaram mais e mais. Ela disse que me ama, mas que eu atraí. Eu nunca olhei e muito menos toquei em outra mulher desde que a conheci, antes de um mês e que essa é a vingança dela. Quando eu vi isso eu queria jogar tudo pra fora. Ela estava dizendo isso antes e depois da primeira vez que eles foram físicos. Ele me disse que eles fizeram 4 vezes. Sempre que eles se encontravam, ela ficava nervosa depois da intimidade e sempre dizia que isso era errado e ela ia embora logo depois. Ele ficou confuso com o comportamento dela e até mandou mensagem para ela para não se encontrarem mais. Segundo ele, ela chorou da última vez e disse que isso acabou e que ela cometeu os piores erros da vida dela. Ela me ama e mesmo que eu a tenha traído, isso não está certo. Ela escreveu para ele que gostou da atenção e que ele escolheu mesmo que ela seja 9 anos mais velha do que alguns amigos solteiros dela, mas que ela não tem nenhum amor emocional por ele, mas tem por mim. Sorte minha. Na última quinta-feira, quando entrei em casa no meio do trabalho para pegá-la e encontrei a casa vazia e a peguei mentindo para mim, ela o chamou para um encontro. Esse cara realmente me disse com a cara séria que queria fazer com ela naquele dia. Quer dizer, ele tem coragem. Ele estava ocupado em algum lugar e ela estava esperando por ele no saguão do prédio onde ele mora. Ele pensou que ela veio por causa da intimidade, mas, segundo ele, ela o rejeitou e disse que eles terminaram. Ela disse a ele para não ligar mais para ela e que ela nunca deixaria de se arrepender de tudo o que fez.
Ela também pediu para ele não dizer nada a ninguém. Ele me mostrou mensagens depois da reunião onde ela disse quase a mesma coisa porque ele estava confuso. Então ele perguntou novamente se ela tinha certeza. Ela o bloqueou depois disso em tudo e nunca mais ligou. Provavelmente ela apagou todas essas mensagens porque eu não vi essas mensagens no telefone dela. Ela esqueceu de apagar aquelas mensagens ocultas que eu realmente vi. Não tenho ideia. Não sei se ele está mentindo, mas acho que não. Ele não tem nenhuma razão para defendê-la porque ele realmente disse muitas coisas ruins sobre ela e me deu todas as evidências que eu precisava. Ele me mostrou literalmente todas as mensagens. Ele disse sobre cada detalhe repugnante. Ele até me disse que uma das amigas da minha esposa sabia sobre eles. Então ele me contou basicamente mais do que eu queria. Enquanto conversávamos, minha esposa ligou para ele. Ele me mostrou e perguntou se eu queria que ele atendesse. Eu disse para ele não atender. Ela começou a enviar mensagens e mensagens de voz para ele. Algumas das mensagens citadas são mensagens de voz onde ela gritava como uma lunática. Ela, onde ele está? Por que você contou a ele? Eu odeio. Você destruiu minha vida. Onde ele está? Ele, do que você está falando? Por que você está me atacando quando você mentiu para mim e para ele? Ela, como ele sabe? Ele me deixou. Você me destruiu. Eu disse que tínhamos acabado. Por que você fez isso? Onde ele está? Estou tentando encontrá-lo. Ele, eu não disse nada a ele. Eu não fiz nada. Você é casada. Ela, eu cometi erros, mas não te amo. Eu amo meu marido. Não te amo. Eu nunca amei ninguém, exceto ele. Cometi o pior erro da minha vida. Nunca gostei de você, exceto por diversão. Queria nunca ter te conhecido. Ele, eu realmente não me importo com quem você ama, mas por que você mentiu para mim? Ela, eu não menti nada. Eu realmente amo meu marido e ele me deixou agora. Eu não quero viver. Ele me deixou. Ele, eu não estou falando sobre isso. Você mentiu que ele te traiu e é por isso que você está fazendo isso. Com quantos caras você já falou pelas costas dele a mesma coisa que você me disse? Ela, 0. Você é o primeiro e o último e eu não acredito que fiz isso. Você contou a ele e me destruiu porque eu não quero mais ter nada com você. Ele, eu não dou a mínima para o que você quer ou não. Eu não disse nada a ele. Responda a minha pergunta. Ela, você disse a ele que você é um ser humano horrível. Ele, responda a pergunta. Ela, que pergunta? Ele, por que você mentiu? Ele te traiu. Ela, porque eu sou idiota e gostei da atenção e perdi o controle e agora perdi tudo. Como ele sabe disso se você não contou a ele? Ele, eu não disse nada e preciso ir. Ela, como você sabe que eu menti sobre ele se você não falou? Eu sei que você contou tudo a ele. Eu te odeio. Você me destruiu. Ele, mais uma vez, eu não disse nada a ele, mas espero que ele não te perdoe. Ela o bloqueou depois disso. Fiquei apenas olhando para ele por 2 minutos sem dizer nada. Eu estava quase chorando. Ele estava se desculpando feito louco e disse que se soubesse que ela é feliz no casamento, não faria nada. Ele disse que não preciso acreditar nele, mas essa é a verdade. Ele me disse que não quer nada com ela e nunca planejou. Ele também me enviou todas as suas mensagens imediatamente para que eu possa ter durante o processo de divórcio. Ele me perguntou o que eu quero fazer com ela e com o casamento. Contei tudo a ele e ele desejou boa sorte a mim e aos meus filhos e me perguntou se ela ligar para ele ou enviar alguma mensagem. Eu quero que ele me diga. Eu disse que quero. Ele me disse que se eu precisar de alguma coisa, posso ligar para ele. Nós até apertamos as mãos. Se alguém me dissesse antes de uma semana que eu faria o teste de DNA dos meus 3 filhos e apertaria a mão do amante da minha esposa, eu pensaria que estou maluco, mas esta é a minha vida. No final, não é culpa dele. Eu não me casei com ele. Enviei o registro de áudio da reunião e suas mensagens para meu advogado. Conversei um pouco com ele. Ele me disse que com tudo que o amante disse e as mensagens que ele me enviou, isso deve aumentar ainda mais minhas chances durante o divórcio. Agora, estou no hotel. Não bloqueei minha esposa. Ela me enviou várias mensagens e me ligou pelo menos 100 vezes. Até meus amigos me ligaram perguntando onde eu estava porque minha esposa disse a eles que tivemos uma grande briga e eu saí de casa. De manhã, quando meus filhos saírem para a escola e o jardim de infância, vou confrontá-la cara a cara e, à tarde, farei o teste de DNA das crianças. Tirei alguns dias livres do trabalho esta semana, então tenho tempo. É isso. Sei que alguns de vocês vão me dizer que eu deveria ou não deveria fazer isso e aquilo, mas estou tentando o meu melhor. É muito mais fácil dar conselhos pelo telefone do que realmente viver isso e passar por uma montanha-russa de emoções. Este é de longe o meu pior período na minha vida e já passei por algumas situações realmente ruins durante a minha vida. Não sei se atualizarei. Provavelmente atualizarei em outro sub ou no meu perfil, mas se não atualizar, apenas sejam mais espertos do que eu era. Obrigado a todos e tomem cuidado. Acho que você está indo muito bem. Eu faria tudo o que você está fazendo também. Ela decidiu acabar com a família. Se os papéis fossem invertidos, as mulheres a chamariam de durona por se defender. Você vai superar isso. Ela pode estar arrependida, mas o dano já está feito e ela sabe disso. É muito triste quando a maioria de nós só quer ser amada e estar em um relacionamento monogâmico. Por que mais alguém decidiria se casar? Se ao menos os traidores pudessem se encontrar com pessoas que pensam como você e todos pudessem trair uns aos outros, enquanto o resto de nós que não quer isso pode simplesmente viver nossas vidas com nossas famílias, certo? Desejando paz a você. Atualize-me. Mas os trapaceiros nunca estão bem em ser traídos. Isso seria não monogamia ética. Não é isso que eles querem. Eles querem trair, não ser traídos. Porque a traição e o desequilíbrio é onde a emoção vem. Nunca é tão emocionante para eles se eles não estão fazendo nada errado. É quebrar o tabu. Saber que eles têm alguém que os ama e o poder de traí-los enquanto seu parceiro é leal ou ignorante. Eles se divertem em parte com a traição em si. Eles não ficariam bem em ser traídos
traídos. Os trapaceiros nunca iriam querer namorar outros trapaceiros. Tira toda a diversão deles. Pessoas em relacionamentos ENM também traem, porque o que elas querem não é conseguir dormir com outras pessoas de forma saudável. Elas querem trair. Violar o parceiro, é a emoção disso.